E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Rudinei, eu sou investidor da Bolsa de Valores e nesse vídeo eu vou te mostrar dois ativos que me deram um prejuízo na Bolsa de Valores, dois ativos que me fizeram perder dinheiro, tá? Um fundo imobiliário e uma ação. E esse vídeo ele serve como um alerta para você que é investidor, para você que quer começar a investir, tomar cuidado nos ativos que você vai investir, até mesmo os fundos imobiliários. Apesar de eles serem muito seguros, se você não souber fazer boas escolhas, você pode acabar tendo prejuízo, tá? Então, se você quer saber como evitar esses prejuízos e como não correr esse tipo de risco, fica aqui nesse vídeo até o final. E se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreve, ativa o sininho das notificações. Se você gostar desse vídeo, também deixa o seu like para ajudar o canal a continuar crescendo. Então, eu vou te falar aqui os dois ativos que estão me dando prejuízo na Bolsa de Valores. O primeiro deles é um fundo imobiliário, tá? Que é o HCTR11. O HCTR11 é um fundo imobiliário do tipo papel. Ele está cotado atualmente a R$ 55,82. Ele tem uma ótima liquidez de 3,1 milhões, dividend yield dos últimos 12 meses em 18,12, mas esse dividendo está distorcido, tá? Eu já vou te explicar o que está acontecendo, por que eu perdi dinheiro com esse fundo e por que esse dividendo aqui está tão alto assim, tá? Não parece, né? Quem olha assim não vê esse fundo, né, como um fundo problemático, mas eu já vou te explicar. Patrimônio líquido de 2,4 bilhões e o PVP de 0,52. Então, olhando assim, ele tem 48% de desconto em relação ao valor patrimonial, mas isso não é à toa, tá? Então, como ele é um fundo de papel, ele investe majoritariamente em CRI, são os títulos de dívida. A gente tem aqui a carteira desse fundo. 81% está alocado em CRI, né? E 18% está alocado em cotas de outros fundos imobiliários. Então ele tem o seu portfólio, né, o seu patrimônio dividido entre CRI, então títulos de dívida do setor imobiliário, e cotas de outros fundos imobiliários. Na parte de indexadores, ele tem como principal indexador o IPCA. E a média desse IPCA é IPCA mais 10,7%. Então, olhando assim, ele tem indicadores bons e ele tem uma carteira bem balanceada e boa também, né? Um IPCA mais 10,7 é uma ótima rentabilidade. Como que um fundo desse acaba dando problema, né? Como que um fundo desse dá prejuízo? Voltando aqui no fundsexplorer.com.br, a gente olha os dividendos. Então a gente já vê que tem problema no fundo. Ele pagava aqui no mês de dezembro de 2020, R$ 2,51 por cota. Esse era um fundo que todo mundo comprava, todo mundo gostava dele, porque ele pagava muito dividendo. E o último dividendo aqui no mês 7 de 2023 foi de apenas 50 centavos. Então a gente teve uma queda aí de 80% ou até mais nos dividendos, tá? E o que aconteceu com esse fundo? Bom, esse fundo ele teve problemas de inadimplência em 3 operações financeiras do fundo, ou seja, 3 credores desse fundo acabaram não pagando mais, né? Não pagando mais as suas prestações, os seus juros que deviam para esse fundo. Um CRI, basicamente, é uma operação de crédito, onde uma empresa, pega dinheiro emprestado, né? Basicamente funciona assim, uma empresa pega dinheiro emprestado de um fundo imobiliário para construir, e ela tem que devolver esse dinheiro com juros, tá? E 3 empresas, né, 3 credores, acabaram não pagando mais o HCTR11, e isso fez com que os dividendos caíssem muito, tá? Porque os dividendos dos fundos de papel, eles vêm justamente desses juros, dessas dívidas, tá? Desse juro, que ele é mais o indexador, então ele vem o juro corrigido pela inflação ou pela Selic, no caso do CDI, quando são contratos indexados ao CDI. Então, quando esse dinheiro deixa de entrar, o fundo deixa de receber e deixa de pagar também os seus cotistas. E acaba acontecendo isso que a gente viu aqui com o gráfico de dividendos, eles acabam caindo. Então, saiu aqui de R$ 2,51, caiu para R$ 2,00, depois foi para R$ 1,60, depois para R$ 1,10 e acabou chegando em 50 centavos e já está há 4 meses pagando apenas 50 centavos em dividendos. Caindo os dividendos, o que acontece? Acaba caindo a cotação. Se a gente olhar aqui no gráfico, a gente vê que a cotação desse fundo era basicamente ali perto dos R$ 100. Ele ficava oscilando entre R$ 100, R$ 99 e ficava mais ou menos nisso. E acabou caindo aqui em 2023, no dia 25 de março, para R$ 43,96. Então caiu mais de 50%. E agora está em 55,8, R$ 55,80. Então uma queda aí de mais de 50% nas cotações por conta dos dividendos que acabaram caindo e as operações acabaram ficando mais arriscadas. É claro que esse fundo ele tem lastro nessas operações, tá?
eles são lastreados em imóveis físicos, então o fundo pode executar garantias, pode acabar pegando essas propriedades e acabar vendendo ou fazendo algum tipo de negócio, caso esses credores não paguem. A gestão já informou que eles já negociaram, eles já estão acertando tudo, tá? Esses credores vão quitar essa dívida, vai demorar um prazo de tempo ali determinado, mas eles vão quitar. Caso eles não quitem, aí o fundo sim vai ter que executar as garantias e pegar ali essas garantias e fazer algum tipo de negócio, vender para conseguir quitar, né? Para conseguir recuperar esse dinheiro perdido. Então, provavelmente esse fundo ele não vai ficar assim para sempre, tá? Essa situação ela vai se resolver de uma forma ou de outra, mas pode demorar ainda alguns meses ou até mesmo alguns anos, tá? Bom, então eu tenho cotas do HCTR, tá? Eu comprei antes dessa queda, antes desses CRI terem problemas, essas operações de crédito, eu comprei 34 cotas do HCTR11, tá? E eu paguei R$ 106,83. Sim, eu paguei mais de R$ 100 cada cota do HCTR. E hoje a cota está em R$ 55,80, o que me deixa com prejuízo de 47,77%. Então eu perdi quase 50% do meu investimento. Então esse aqui fica um aviso, tá? Os fundos imobiliários, eles também podem ter problemas, tá? Você tem que analisar muito bem analisado. É claro que o fundo, como o HCTR11, quando você vai analisar, você já vê que ele é um fundo high yield, tá? Ele é um fundo que é mais arriscado você investir nele. Ele investe em operações mais arriscadas. Eu já sabia que isso poderia acontecer. Por isso, eu investi uma pequena parte do meu patrimônio. Eu tenho aqui R$ 3.600 investidos no HCTR11, o que é basicamente 1% do meu patrimônio. Tá? Já pensou se eu tivesse investido 50% do meu patrimônio aqui? Tá? Eu teria um prejuízo aqui gigantesco. Tá? Assim eu estou tendo um prejuízo, esses 47,77% é mais ou menos 0,4% da minha carteira. Então ele não é um prejuízo relevante. Tá? Então essa é a dica. Em fundos e ações mais arriscadas, você investe um percentual bem pequeno da sua carteira. Você investe um percentual maior naquelas empresas e fundos imobiliários que têm uma segurança muito maior. Então fica aí a dica, tá? Analisa direitinho o fundo, perceba o risco que esse fundo tem e aí você determina um peso, né, uma porcentagem da sua carteira que vai para aquele fundo. Sempre em fundos mais arriscados, como os fundos também do agronegócio, né, os FIAGRO agora, você tem que investir uma porcentagem pequena. E depois, se você vê que o fundo vai melhorando, né, vai ficando mais seguro, você vai investindo mais dinheiro neles. Então fica aí essa dica para você. Não invista uma porcentagem muito grande da sua carteira em ativos de risco. Tá? O segundo ativo que me fez ter prejuízo na bolsa é uma ação. Estou falando da IRB, a IRBR13. É uma empresa do segmento de seguros. Na verdade, ela é uma resseguradora aqui do nosso país. Tá? E atua também em vários outros países. Tá? Ela é uma empresa, então, que ela garante os seguros das seguradoras. Tá? Ela não faz seguro diretamente ali com o cliente final. Essa empresa ela teve grande confusão aí recentemente, né, alguns anos atrás, na sua gestão, na sua administração. Tá? A pessoa que fazia a administração da empresa lá acabou fazendo algumas fraudes gigantescas lá, maquiando números nos resultados. Tá? E essa fraude foi descoberta e veio a público. Então, o que aconteceu é que as ações caíram muito. Ela teve uma queda de 91,8% nas suas ações. Depois dessa queda, eu acabei comprando as ações dessa empresa, comprando algumas ações, tá? Por que eu comprei ações de uma empresa arriscada assim, de uma empresa que já teve problema? O problema dessa empresa ela foi na administração, ela não foi nas operações. As operações dessa empresa davam dinheiro, mas o problema é que a administração fez fraude, maquiou números para aparentarem ainda maior do que eram, e também acabou desviando dinheiro no meio dessas operações. Então a operação dessa empresa é muito boa. Para você quebrar uma empresa de seguro ou uma resseguradora, seja no Brasil ou em qualquer outro país, é muito difícil. A pessoa tem que se esforçar muito para conseguir quebrar uma empresa dessa, porque ela trabalha com um caixa muito grande. Tá? Então o problema dessa empresa foi gestão, não foi as suas operações. Por isso, né, eu comprei as ações dessa empresa, porque a gestão foi trocada, foi reformulado, foi feito um plano novo de gestão para essa empresa e eu acreditei e ainda acredito que essa empresa vai fazer um turnaround, vai acabar saindo por cima, vai acabar se recuperando aí, porque as suas operações elas são lucrativas, elas só precisam de uma boa administração, tá? Bom, então eu comprei as ações da IRB depois dessa grande queda, tá? Achando que a queda já tinha acabado. Na verdade, não. Depois que eu comprei,
as ações caíram ainda mais, tá? Recentemente foi feito um agrupamento dessas ações de 30 para 1, se eu não estou enganado aqui, tá? As ações custavam em torno ali de R$ 2 quando eu comprei, agora está custando ali na casa ali dos 20 e poucos reais, alguma coisa assim, tá? R$ 30. Eu não sei direito quanto é que está a cotação. Na verdade, acho que a cotação agora está aqui em R$ 41,92, mas porque foi feito um grupamento, tá? Então eu comprei 33 ações, na época eram mais, tá? Como elas agruparam, ficou em 33 ações agora. E eu paguei, no caso, R$ 51,64, que naquela época era em torno de R$ 2 antes do grupamento das ações. Então agora a cotação está em 41,92 e o meu prejuízo é de 18,83%. Esse prejuízo ele já chegou a ser bem maior, tá? Já chegou a ser 50%. Naquela época que eu comprei, as ações custavam ali em torno de R$ 2 e acabaram caindo lá para R$ 1. Então esse prejuízo já foi até de 50%. Agora nos últimos meses as ações dessa empresa vieram se recuperando e chegaram ali a R$ 41,92. Então, mas mesmo assim, né? Então já recuperou muito, mas mesmo assim eu ainda tenho um prejuízo, tá? Mas vou outra vez aqui aquela dica que eu falei de investir pouco dinheiro em empresas arriscadas. Eu investi um total de R$ 1.700 nessa empresa, o que dá aproximadamente 0,6% da minha carteira de investimentos total, tá? E esse prejuízo aqui representa em torno de 0,1% da minha carteira. Então, se eu acabasse perdendo esse dinheiro, não seria um problema para a minha carteira. Aí vamos supor que essa empresa ela se recupere, né? Ela volte ali, ela tenha de novo aqueles 90% de a mais no valor que ela tinha. Então, esses 1.700 podem se tornar aí 3, 4, 5 mil reais. Então, em empresas arriscadas, você investe pouco. Se ela tiver resultado, o teu resultado vai ser muito. Então, você vai investir R$ 1.000, você vai ganhar 5, 10, 20 mil reais. E se você perder, você vai perder pouco, tá? Então, sempre invista pouco em empresas e fundos imobiliários arriscados. Então, essa foi a dica aí desse vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.